Ah, Boa noite, grande Júnior. boa noite, Fulvio. Tá me Tudo bem, meu ouvindo? amigo? Tudo bem. Tá me ouvindo? Fone, que agora você vai me escutar bem. Tá me escutando? Ô, sim. E você, tá me escutando? Tô te escutando bem. Vou tirar o microfone aqui porque o fone de ouvido não deu. Tá me escutando bem, Ok. né? Tô sim. Ah, que maravilha. Júnior, obrigado aí. Demorou um pouquinho para aceitar aqui, mas eu acho que o problema é dar treino é mais fácil, viu, Júnior? É tecnologia, né? É, essa Ah, tecnologia. faz A gente parte. foi feito no século passado, né, Júnior? É, literalmente, literalmente. Como é que estão as coisas aí em Belém? Muita chuva ainda, né? Mas daqui a pouco o sol vai chegar, o verão, né? Nosso Aham. verão amazônico. Por enquanto está chovendo ainda bastante. Mas a vida está seguindo, né? Muitas batalhas aí que o campeonato começou, né? E Uhum. aí, muito trabalho, muita demanda. Ah, eu imagino, eu sei como é. É, Uhum. aqui tá muito frio, Sim. fez esses últimos 2, 3 dias aí, fez um frio que eu vou te falar. Realmente, foi quem não estava agasalhado passou bastante frio. Nosso Ronaldo aí, boa, Ronaldo. O Mário, o Marcinho Grande Mário. Fernandes, Fala, o Marquinhos. Jaime, nosso preparador físico entrando, aí o Wilton Bezerra, o Neto, o Beto Neto, o Lecheva. O pessoal do Paysandu em peso tá aí. Ah, que beleza, só amigos. Só amigos, só Só amigos. amigos. Estávamos Júnior, todos reunidos agora. Vamos lá. que ótimo, que ótimo. Júnior, a ideia nossa era falar sobre a preparação física, falar sobre a relação da preparação física com a fisioterapia e também com a fisiologia, né? Porque para um preparador físico que está começando, para um preparador físico que está iniciando o trabalho, sempre tem muitas dúvidas em relação ao trabalho, como deve ser feito. Porque, na verdade, quando a gente começa, a gente não tem uma orientação tão de perto, né, Júnior? E Sim. a faculdade ensina até um certo ponto, aí depois a gente realmente tem que tocar sozinho, né? Como diz o Renato Russo, como dizia, cair na cova dos leões e vamos que vamos, né? É isso mesmo, tem razão. É. Ô Júnior, fala um pouquinho de você para nós, aí para eu já conheço você, todo mundo já conhece você do Paysandu e tal, e muitas vezes a gente não tem o convívio com todos, né? E aí seria importante falar um pouco da sua formação para nós e onde você trabalha atualmente. Então, eu trabalho no futebol já há um tempo, né? Esse ano agora de 2022, estou fazendo 30 anos trabalhando no futebol, 30 anos, né? É muito tempo. É muito. Não sou somente do século passado, mas de décadas passadas, né? Então a gente acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar muito a evolução, né? Nesses aspectos. Quando a gente fala de fisioterapia e a gente fala de preparação física para essa juventude, né, que está chegando agora no esporte, eles não, talvez não consigam entender que décadas atrás essas profissões elas eram totalmente isoladas, elas trabalhavam de formas isoladas, entendeu? Cada Sim. profissional tinha a sua expertise, desenvolvendo ainda processos, e aí eles trabalhavam em paralelo, mas não cruzavam seus dados, não cruzavam as suas ações, né? E Uhum. hoje talvez seja até inimaginável uma situação como essa, porque a preparação física, a fisiologia, a fisioterapia, elas têm uma íntima relação, né? A linha que separa as ações desses profissionais hoje no futebol é muito tênue. Então, levando em consideração o conceito de transdisciplinaridade, né, nem mais de interdisciplinaridade, mas de transdisciplinaridade, esses profissionais eles flutuam nas demandas uns dos outros, entendeu? De uma maneira muito natural. E eu acho que essa é a grande vantagem hoje do futebol, né? Ela te proporciona É. esse tempo muito rico, né? E eu comecei muito cedo, em 92, né? Em 92, tinha 25 anos, e estagiando aqui no clube, e depois eu saí, fui para São Paulo, estagiei no Corinthians, na época dos anos 94, né? Acompanhei a Uhum. preparação física do Corinthians brasileiro, foram vice-campeões brasileiros. Depois fui para a Parmalat trabalhar no Juventude, montei o departamento médico deles lá, já com Marco Aurélio Cunha, né? Fui diretor médico do São Paulo por muitos anos.
E ele me abriu as portas assim no futebol numa época onde a Parmalat mandava no Brasil, né? Então eu trabalhei Uhum. para essa instituição internacional aqui no Brasil. Tive uma experiência muito boa, convivi com pessoas assim, realmente naquela época de pessoas de peso muito grande. E com o tempo voltei para cá, para minha região, onde eu estou trabalhando no Paysandu desde 2000, né? Já são 22 anos, é, militando para que a gente consiga ter uma maneira de agir, né? Ser valorizado, isso a gente já conseguiu há muito tempo, né? A fisioterapia dentro do clube ela é valorizada, mas as ações, né? Elas precisam a cada dia se aperfeiçoarem, né? E nada melhor do que fazer um conjunto, né, de ações junto com outros profissionais, com outras expertises, para a gente alcançar um objetivo bem interessante, que é um êxito muito grande no campeonato. Né? Sim. Então, a minha experiência é essa, dentro do futebol, aí em paralelo a isso tem a docência, que é outra paixão que eu tenho, né? Desde 96 eu leciono, a gente dá aula em nível superior e vem conquistando algumas vitórias também nesse ramo e cruzando essas ações, que eu acho que é onde o futebol cresceu muito a partir do momento que a ciência entrou no futebol, ele realmente foi transformado, né, pelos conceitos aí mais modernos. É verdade. Hoje a evolução da tecnologia, a evolução dos aparelhos, facilitou muito o nosso trabalho, né? E isso em todas as áreas, medicina, fisioterapia, preparação física, fisiologia, e isso faz com que a gente tenha uma amplitude de trabalho muito grande, que antigamente era mais limitado, né? E essas áreas aí, como você bem mencionou, elas não se relacionavam tanto. Elas, cada um fazia, nem sempre o fisioterapeuta acompanhava dentro do clube, né, Júnior? E Uhum. isso ficava limitado a uma clínica, por exemplo. Até hoje ainda acontece bastante. Tem. Na E verdade, sabe, Fulvio, só te cortando um pouquinho, fica à vontade. é, a fisioterapia no Brasil, não, dentro do futebol, ela começou nos anos 80, 84, 85 ali, né? Por uma amostragem ali no São Paulo, eu acho que foi a primeira semente que foi plantada, né? De atuação de profissional contratado pelo clube para desenvolver uma atividade específica dentro do clube, né? Então a gente está falando Uhum, aí de 84, né? Já, sei lá, uns 30 anos, né? 40 anos aí, né? Mais ou menos. uhum, É, é recente, né? A fisioterapia como ciência, ela foi reconhecida no país em 69. Ela tem 53 anos, vai fazer 53 anos de ciência constituída no país. Então, é uma ciência uhum, muito recente. Em contrapartida, a educação física, a medicina, outras áreas, né, da área de saúde, elas já estão há muito tempo, a própria enfermagem e tudo mais. Então, o fisioterapeuta ele veio desenvolvendo técnicas nas últimas décadas que veio sair da aproximação que ele tinha muito íntima com o médico, entendeu? Nos anos 90 e tudo, e ele está muito ligado com a preparação física hoje. Hoje o sim, fisioterapeuta ele tem que desenvolver determinadas habilidades para ter condições de trocar uma ideia com um profissional que trabalha muito em conjunto com ele, que é o educador físico, que é o fisiologista. E isso não sim. acontecia antigamente. A gente trabalhava É, muito com diagnóstico, entendeu? E hoje a gente uhum. está trabalhando com performance, né? Você tocou num ponto bem interessante, porque pensando nessa relação da fisiologia, da preparação física, é, e o quanto uma utiliza a informação do outro, vamos pensar num roteiro que a gente montou aqui. Eu sempre vou falar que eu tenho um roteiro, porque ir só no improviso eu acho que é difícil, né? A gente, como um bom estudante, sempre tem que estar sempre roteirado, tem que estar sempre municiado de informação antes de poder falar, né? Então, assim, ó, pensando nessa questão do estado do atleta, vamos pensar o que é a relação entre preparação física e fisiologia, pensar no estado da saúde do atleta, pensar nos riscos de lesões, e aí a gente entra muito dentro da performance, né? E recuperação de atletas e equipes, e também o dia a dia da preparação física, da fisioterapia e da fisiologia. O que a gente pode conversar sobre isso? Isso é um campo muito vasto, né, de raciocínio, de demandas e principalmente de troca de saberes, né?
Esses três profissionais, para mim, eles são os pilares hoje. Sinceramente, não querendo tirar demérito de nenhum outro, mas eu vejo, são profissionais que têm uma intimidade muito grande, porque essas ações são muito próximas, né? E o dia a dia ele tem que ser traçado, ele tem que ser construído em cima dessas demandas, em cima dessas ações desses profissionais. Então, hoje, não tem como o fisioterapeuta trabalhar pensando na reabilitação do atleta dentro do esporte, principalmente do futebol, sabe? E talvez o processo de reabilitação seja uma das funções do fisioterapeuta, mas não seja a principal função dele hoje. Hoje ele está muito mais envolvido com prevenção, diminuição de índices de lesões, trabalhar algumas valências em pré-treino juntamente com a fisiologia e a preparação física, dar suporte para o treinamento diário, por que não? Porque as informações elas também chegam através dele, e esse olhar diferenciado, esse olhar mais biomecânico, esse olhar, entendeu? Em cima de um padrão de movimento, ele pode trazer subsídio como fisiologista, tá entendendo? Porque se você analisar, né, Fulvio, o número por si só, o número é muito frio. Aí a contextualização, ela precisa ter olhares diferentes, entendeu? Então, o fisioterapeuta ele pode e deve contribuir muito com a fisiologia e com a preparação física, justamente por esse olhar diferente, por um olhar não especial, mas um olhar que talvez o outro profissional não domine tanto. Então, quando você casa esses saberes, você não vai simplesmente estar analisando aquela situação pelo número propriamente dito, mas contextualizando esse número que é tão importante quanto. Sim. Eu penso assim que penso da seguinte maneira: o trabalho em conjunto ele deve ser realizado o tempo todo, seja ele só quando acontecem os treinos físicos, ou seja, por exemplo, numa reunião de comissão técnica, e seja dentro dos trabalhos técnicos e táticos. Esse casamento, né, vamos dizer assim, ele tem que acontecer, porque é realmente um trabalho que complementa o outro. Então, pensando de uma maneira prática, você falou a respeito da prevenção. Os exercícios que a fisioterapia pode trazer para dentro da área da preparação física, eles contribuem e muito para que o preparador físico possa ter um atleta mais saudável, muito mais simétrico, vamos dizer assim, né? E com isso os níveis de força vão ser equivalentes, e a gente consegue, a partir deste momento, fazer com que o atleta possa render de uma maneira muito melhor. Então, seja de uma maneira voltando de uma reabilitação, voltando de um problema físico, ou seja, do atleta já saudável, e que aí a gente senta e conversa, e a gente deve definir estratégias para que a gente possa realizar esse trabalho em conjunto. Na verdade, né, todas as especialidades que trabalham no futebol, o objetivo comum é a performance, né? Se você analisar a nutrição ela tem uma íntima relação com a performance. Todo mundo que está trabalhando dentro do futebol, o objetivo final é performance. Se eu sou reabilitador, eu não posso pensar que o meu objetivo final é recuperar, entendeu? Eu tenho que contribuir para a performance, entendeu? O fisiologista, o nutricionista, o psicólogo, o assistente social, que muitas vezes está inserido, né, em processos ainda a se desenvolver com mais habilidades ainda. Eu acho que precisamos utilizar mais esse profissional. Hoje o coach está sendo muito utilizado, né? A parte mental ela está sendo muito difundida, trabalhada, conceituada. Novos conceitos estão vindo para dentro do futebol, trazendo expertises para que esse atleta melhore a sua performance. Então hoje já se sabe que ele não é simplesmente uma máquina física que vai responder com números de força, de resistência, de potência. Não é só isso. Porque existe toda uma complexidade que o envolve, né, que pode o capacitar a ter uma melhor performance e também ter predisposições a fazer lesões ou não. Porque muitas vezes você analisa, pega um teste, por exemplo, de força mesocinético, analisa as simetrias, ele está simétrico dentro dos padrões de normalidade, e ele acaba lesionando. Mas por que ele lesionou se os números estão muito iguais? Porque existe uma complexidade que envolve no desenvolvimento da lesão, que tem a parte subjetiva envolvida também. Os problemas socioeconômicos, familiares,
momento do campeonato, onde esse atleta está inserido, nível de cobrança, entendeu? As relações com a família, tudo isso comprovadamente, né, através de artigos, nós já temos índices que mostram que tem uma influência direta no desenvolvimento e na predisposição a fazer lesões. Então, quando se trabalha com performance, nós temos que levar também em consideração isso. Você planeja a semana do atleta, um exemplo assim bem superficial. Em um determinado momento, na quarta, na quinta-feira, onde você deveria, no seu planejamento, dar uma carga maior para ele, e não te responde legal. Porque existe algo ali associado à questão física que traz uma influência negativa naquele dia a dia do atleta, entendeu? Isso é uma verdade, porque na live passada com o professor Cláudio Pavanelli, nós falamos justamente isso, que o atleta, na verdade, ele não é um atleta depois que entra do portão para dentro do clube e ali morreu o resto que tem para fora e simplesmente ele esqueceu. Não existe isso, nenhum ser humano é capaz de, na minha opinião, na minha humilde opinião, é capaz de fazer assim. Nós somos seres únicos e tudo envolve a gente e isso influencia o atleta também. Então, essa concepção de que o atleta ele tem que estar bem de um todo, a gente tem que entender o dia a dia, né? E aí entra nessa questão do estado de saúde, porque às vezes o atleta não dormiu bem uma noite porque estava com um problema extra-campo, isso tudo influencia. E isso também pode gerar também um risco maior do cara não se cuidar da maneira correta e vir a ter lesões, por exemplo, não é, Júnior? Com certeza. Você tocou num ponto que, de repente, que vale a pena reiterar algumas considerações. Por exemplo, sono. O sono, todo mundo sabe hoje que ele é um instrumento, vamos dizer assim, de melhora de performance e de diminuição de índice de lesão. Então, o sono, ele, além de ser restaurador, ele pode complementar também no treinamento, faz parte do treinamento. Aí, esse atleta está inserido no momento social hoje, onde a tecnologia faz parte do DNA dele. Os nossos meninos que estão subindo da base, os 18, 20 anos, eles já são de 2002 para cá. De 2002 para cá, ou de 2000 para cá, do final dos anos 90 para cá, as pessoas nasceram já com o celular do lado, tá entendendo, Fulvio? Então, como é que você vai tirar esse instrumento, essa tecnologia, tirar da vida dele, e sabendo que isso o desperta e o mantém acordado por muito tempo, e ao mesmo tempo você sabe que a qualidade do sono ela vai ter uma influência direta, tanto no ganho de performance, como também na diminuição dos índices de lesão. Como é que se trabalha isso? De que forma estratégica? Não tem jeito. Ou você conscientiza e você faz um trabalho diário de conscientização para fazer com que ele tenha um entendimento e que, a partir desse momento, ele mude a sua concepção e a sua atitude. Aí, se você não fizer isso, você não alcança realmente o teu objetivo. Porque só cobrar que ele vai dormir cedo, ele não vai te respeitar, ele não vai te entender, ele até compreende, mas não vai conseguir colocar em prática. Então, isso é uma construção. E a construção, ela só acontece quando os dois lados, né, estão com os mesmos objetivos. Primeiro passo, concentração, compartilhamento de conhecimento com o atleta. Você tem que compartilhar, mostrar para ele o que ele ganha e o que ele perde. Aí sim, institui processo e se cobra, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente fez com bastante ênfase, né, Júnior, aí em Belém, no Paysandu, que era o controle de carga, onde a gente coletava informações sobre qualidade do sono, dores musculares e articulares, a PSE, que é a percepção subjetiva do esforço, a PSR, que é a percepção subjetiva da recuperação, justamente para que a gente pudesse ter dados, gerar dados. Hoje até eu coloquei, amanhã eu vou postar uma coisa que eu estou avaliando a variabilidade da frequência cardíaca antes de treino, justamente para que a gente possa
estar entendendo esse estado de prontidão do atleta. E aí, é incrível o gráfico, sabe? Quando você começa... Eu tive um atleta agora, essa semana, nas 2 últimas semanas, que o que aconteceu? O índice de recuperação estava alto, e ao longo dos dias veio caindo, sabe? E eu, conjuntamente, estava fazendo essa análise do estado de prontidão pela variabilidade da frequência cardíaca, que é um teste que a pessoa fica deitado, tal. O First Beat fazia bastante isso, e hoje eu uso o Polar para poder avaliar isso. E é incrível a similaridade do gráfico. Quando a atleta começa lá no dia 20 e vem terminar no dia 5 deste mês, por exemplo, nossa, a queda é muito grande. E dentro da quadra não foi diferente. Dentro da quadra você percebe que a atleta estava totalmente exausta. Aí eu cheguei na comissão, o restante da comissão, e pedi, falei, olha, ela precisa descansar, vamos diminuir a carga dela. Isso, quando a gente consegue passar essa informação para a comissão, mas para o atleta também, e o atleta entender isso, a margem de erro fica, não vou dizer que ela acaba, né? Fica tão fina assim, mas a margem de erro diminui muito, Júnior. E aí Sim. a gente consegue acertar muito mais do que errar, né? Não, com certeza. E interessante que em épocas atrás, para você levar uma informação desse tipo que você está falando, muitas vezes a gente lançava a mão do feeling, né? Da tua percepção como profissional, de repente pelo nível de experiência, e diz, olha, ele está cansado realmente, eu acho que está na hora de dar uma segurada. E hoje você tem subsídios para isso, né? Então, eu sou de uma época onde o atleta ele dava muitas cartas, sabe? A nível de treinamento e nível de conduta. Porque nós não tínhamos instrumentos para medir nada, nós não tínhamos instrumentos para identificar nada. Né? Até o nível de dor hoje você quantifica. Né? Sim, Então, lembra da máxima do futebol? Dor é subjetivo, é do atleta, vamos respeitar. Perfeito, vamos respeitar. A partir do momento que ele passa por uma triagem que hoje existe, onde sim, vários equipamentos e várias técnicas de avaliação são aplicadas, e aí sim se identifica ou não se aquela dor ela é plausível ou não, se ela o impede de treinar ou não. Porque conviver sem dor e ser um critério, a dor ser um critério, né? A ausência da dor ser um critério para colocar ele em campo ou quadra para treinar e até evoluir em termos de performance, eu acho que já não é tão fidedigna assim, entendeu? Dor faz parte do processo. Então, a qualidade dessa dor, a intensidade dessa dor, a origem dessa dor, o que ela leva de disfunção, aí sim é importante. Entendeu? Na hora que eu consigo mapear, caracterizar, criar um caráter para essa dor, aí sim eu posso mostrar ou definir se esse atleta tem condições ou não de treinar ou até mesmo participar de uma partida de futebol, de qualquer outra área, entendeu? essa quantidade de informação, a gente fala que é a lista de ajuda, né, Júnior? E essa lista de ajuda, ela diminui muito o nosso risco de errar e também diminui o risco de lesões dos atletas. Porque a gente, dessa maneira, tem a possibilidade de causar uma carga ideal para o atleta e, com isso, a gente fazer com que ele se adapte, se recupere e venha a ter possibilidades de fazer outra carga mais elevada, por exemplo. Se você pensar no dia a dia do futebol, você tem duas vertentes nas ações profissionais. Uma é diminuir o índice estatístico de lesões, e a outra é melhorar a performance. Então, todos os profissionais estão envolvidos nisso. Agora, você traz um entendimento, um raciocínio para cima de lesões, de ocorrência de lesões. A primeira ilusão que ainda convivemos hoje, sabe o que é achar que nós vamos executar um plano de prevenção de lesão zero no futebol. Isso não existe. Infelizmente, nós não alcançamos isso. E cada vez mais as grandes estruturas, os grandes times, os grandes investimentos mostram que mesmo tendo tanto investimento e tanta capacitação profissional juntos, mesmo assim as lesões elas ocorrem. Agora, o que nós podemos tirar de proveito disso? Nós podemos monitorar melhor, nós podemos controlar melhor, podemos até criar uma predição, de repente, de algumas situações.
Isso também acontece. Mas nada nos impede de fazermos boas avaliações, de mapearmos o nosso grupo, porque, independentemente de conseguir evitar dele lesionar ou não, mas no momento que ele lesionar, eu tenho que ter referência de recuperação final e de como eu vou devolver esse atleta novamente para o estímulo, para o treinamento e para os jogos. Então é todo o contexto que envolve, né? O Austrália, nosso Austrália aí, fez uma pergunta interessante e que aí vem de acordo com o que a gente está falando sobre carga, sobre lesões e sobre, no caso da pergunta dele aqui, pensando na linha de trabalho que a gente tem, desse trabalho em conjunto, de tentar diminuir o risco de lesão, que a gente não vai conseguir zerar, né? Mas a gente vai conseguir diminuir sendo um trabalho em conjunto, que é quando ocorre a troca de treinadores. Tem um estudo recente agora, eu não vou saber, eu li já faz um certo tempo, eu acho, e que fala sobre essa linha de pensamento da troca de treinadores constante, faz com que sempre há um aumento da carga, sabe, Júnior? Logo nas primeiras semanas de trabalho, e isso acaba influenciando no risco da lesão. Você É também verdade. concorda com isso, Júnior? Concordo plenamente. Agora, sim, existem situações e situações. Muitas vezes, em alguns locais, em alguns clubes, por exemplo, quando há uma troca de treinador, nós temos uma troca de um comando técnico, puramente, só ele e o máximo auxiliar Sim, dele. E sim. toda a estrutura interna da casa ela é mantida, o raciocínio, os processos, os protocolos, e se Uhum. mantém. Eu acho que é a grande virtude, né, das equipes organizadas, independentemente de serem grandes ou não, isso é organização de processos, essa é a grande virtude quando você tem isso. Quando Isso é você, do clube, né, Júnior? do clube, exatamente isso. Por mais que você seja grande ou não, se você não tem essa filosofia implantada, aí sim, toda vez que houver uma troca de comando, principalmente junto com a troca do preparador físico, né, que em alguns locais ele vai junto, né, Uhum. com o treinador, aí é uma lástima, porque infelizmente a mudança de metodologia ela faz com que esse índice ele possa ser modificado para maior, sabe? E nós temos experiência disso, porque quando nós trabalhamos e analisamos a nossa situação, eu representando uma instituição onde eu trabalho, que é uma instituição que não é tão grande assim em termos de estrutura, falando em termos de estrutura, né? Nós, muitas vezes, quando se troca o treinador, se troca também o preparador físico. E o que nós temos implantado hoje dentro do Paysandu é se criar um método de trabalho, né? E buscando realmente se instituir esses processos, criando uma característica de jogo até do Paysandu e principalmente como esse atleta deve estar condicionado, né, para poder executar aquelas atividades dentro de campo. Então, para mim, isso já é uma grande virtude, uma grande vitória que estamos buscando e alcançando. Quando isso não era instituído, toda vez que se trocava, e pensa num campeonato no ano todo, trocando 3 treinadores por ano, com 3 metodologias de preparação física diferentes, aí com certeza o insucesso bate à tua porta. É verdade. E a gente teve isso, né, Júnior, em 2019, né? Sim. Onde o controle da carga quem fazia era eu, né? Uhum. E a gente percebia, e nas nossas conversas sempre acontecia isso, né? Que a Uhum. gente percebia que ocorria uma certa similaridade dentro da carga, porque nós tínhamos o Fred, certo? Sim. O tempo todo. E que o Uhum. Fred era o preparador físico na época, hoje está Uhum. no Red Bull Bragantino. Sim. E o que acontecia? A gente percebia que em algumas situações ainda havia uma alteração da carga, mas não era uma alteração tão grande a ponto de desestruturar todo o nosso sistema de treinamento, todo o nosso sistema de trabalho.
Perfeito, perfeito. Eu acho, inclusive, só lembrando, o Fred, ele era o preparador físico da casa, né? E Sim, naquela época, o nosso comandante, ele não trouxe preparador físico porque nós tínhamos um da casa e um bom profissional. E sim. isso nos ajudou bastante. A partir do momento que houve essa dicotomia com a saída dele, nós não conseguimos recompor essa peça importantíssima como fixo da casa. Aí nós Uhum. passamos 2020, 2021 com vários problemas, né, envolvendo as lesões e principalmente no dia a dia a troca de informações, né? Porque se você tem métodos de trabalhos diferentes e cada um fica 3 meses no comando, até você se ajustar à nova metodologia, esse cidadão já está saindo, o profissional está sendo É, trocado. Então, para quem é da casa, para quem está aqui no dia a dia, isso traz um viés muito grande, sabe, Fulvio? Você tem que se sim. adaptar a uma nova metodologia. E para o atleta, pior ainda, porque ele é a estrutura que vai ser usada. Entendeu? Até o organismo se adaptar com aquilo, lesão. É fácil isso, né? É muito fácil de entender isso. Ô, Júnior, e pensando nessa questão da lesão, o tempo médio para os tipos de lesões, ele vai influenciar muito, e aí eu vou falar como um preparador físico e um fisiologista, tá bom? Ele vai influenciar para mim no retorno do atleta ao nível de condição física que ele tinha anteriormente, quando ele se lesionou, por exemplo. E Sim. isso, e isso o papel da fisioterapia para mim é extremamente importante porque quanto respeitando todos os critérios, lógico, mas o retorno do atleta com o auxílio do fisioterapeuta para poder voltar o mais rápido possível, para mim, como um preparador físico e fisiologista, é crucial. E esse processo evolutivo da lesão, até um tempo desse atrás, né, era totalmente dicotomizado, né? Se começava Aham, com um diagnóstico, aí vinha uma intervenção clínica, depois vinha uma intervenção reabilitatória, recuperação da função, e aí depois o condicionamento, para depois ele ser utilizado no campo. Cara, hoje é tudo misturado, é tudo integrado. Não tem como você simplesmente separar por fases, e essas fases serem exclusivas de determinado profissional. Se você for ver, a atuação do médico é muito importante para o diagnóstico, solicitar exames e tudo, mas ele tem que acompanhar todo esse processo evolutivo, porque em determinados momentos a, é, a atenção dele, o conceito que ele carrega com ele pode ser muito importante nesse processo de evolução. O fisioterapeuta ele recupera a função, basicamente, entre outras coisas, mas no decorrer desse processo de recuperação da função, o preparador físico tem que estar inserido. Entendeu? Não existe mais aquela separação até um determinado ponto. Daqui agora você vem, assume um atleta. Isso pode até existir, mas em fases anteriores, esses profissionais têm que andar em conjunto. E não só eles. Aí você fala da fisiologia, da nutrição, que é uma especialidade extremamente importante, principalmente em lesões que vão demandar muito tempo de recuperação. Então, a demanda energética diminui, né? Claro que o consumo também tem que ser adequado. É o nutricionista que tem que adequar a ingestão, né, de nutrientes para esse atleta que está nesse processo de recuperação. Principalmente atletas no pós-cirúrgico, cruzados, 6 meses, 8 meses de recuperação, ele não pode ficar solto, né, no sentido figurado, assim, né, para poder ingerir o que ele bem entende. Então, se você for ver essas ações em conjunto, elas vão determinar o tempo de recuperação e a maneira como ele vai ser entregue no final. Entendeu? E eu concordo muito contigo que quanto mais tempo se levar, né, para poder entregar esse atleta, menos condicionado ele vai estar, mais tempo ele vai precisar para tentar voltar no nível, próximo daquele nível que ele estava antes de lesionar. Apesar do que, só uma vez, tá? Apesar do que hoje a gente leva em consideração gravidade de lesão, tempo de recuperação, mas principalmente na nossa evolução do dia a dia é o ganho da função. Ele tem função recuperada, a gente vai evoluindo. Então, as fases de evolução, de reabilitação, elas podem ser, para a mesma lesão, diferente para o atleta A, totalmente diferente para o atleta B. E aí o que vai ser levado em consideração? Idade, o nível da lesão, a maneira como ele foi feita a primeira intervenção dele pós-lesão.
tudo isso tem uma influência direta, entendeu? Nesse processo de recuperação final. O Fábio está fazendo uma pergunta interessante aqui. E eu vou dar a minha resposta e eu gostaria da sua também. Ele pergunta, mas a coordenação do preparo, né, do desenvolvimento, acredito, preparo físico, não teria que passar pelo fisiologista? Eu acho que eu vou mudar um pouquinho o termo coordenação para cooperação com todos, né, Júnior? Essa Sim. cooperação de todos, a informação do fisiologista sobre a carga de treinamento e carga do treinamento que ocorre dentro da fisioterapia também, olha, vamos apertar um pouquinho mais ou diminuir um pouquinho a carga aqui do físio, porque ele às vezes está muito forte, sabe essas coisas? Então, na verdade, é uma cooperação de todos, juntamente É. com o preparador físico, fisiologista, como o Júnior acabou de falar. Então, na verdade, não é uma coordenação. Eu acredito muito mais na cooperação do que na coordenação. Perfeito, e perfeito também a colocação do Fábio. Como eu falei, os profissionais eles já interagem no processo de reabilitação, o fisioterapeuta não leva esse processo de reabilitação até o final, sozinho, sabe? Não existe mais isso. E, pelo Uhum. contrário, na hora, se você pensar uma lesão muscular grau 2, onde você vai requerer um tempo razoável de recuperação para esse atleta, chega na fase final, nas fases finais, ele tem que ser monitorado, esse atleta. Tudo que ele for fazer, ele tem que ser monitorado. E toda a carga de trabalho acumulada dele tem que ser levada em consideração é, no momento que ele for ser monitorado no processo de reabilitação. Entendeu? Essas fases finais, você não é simplesmente colocar um GPS e trabalhar aqueles números. Você tem que contextualizar. E a Uhum. contextualização que vai dar é a fisiologia. Então, o fisiologista ele trabalha diretamente nesse processo. Entendeu? Agora, é claro que tem fases onde ele vai estar mais presente do que outras. Isso faz parte também do processo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Essa cooperação entre as disciplinas, ela faz com que o atleta se recupere melhor e o risco de reincidência de lesões, da lesão, diminui bastante. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. E assim, dentro dentro dos clubes, nem todos têm uma estrutura para que ele possa ter toda essa intencionalidade bem trabalhada, né? Para aquele preparador físico que está agora num clube menor e ele não tem uma fisioterapia o tempo todo, full time, não tem um setor de nutrição full time, não tem um fisiologista, eu acho que o trabalho de prevenção do próprio preparador físico também contribui muito para essa diminuição do risco, né, Júnior? Em cima da tua contextualização desse cenário que você está colocando, onde você não tem um profissional full-time ali, ou então um profissional contratado que vivencia o dia a dia do clube, que é muito importante isso, o preparador físico, que vai ser o carro-chefe, né, no trabalho de performance, ele tem que buscar alternativas que o trabalho dele possa aparecer e que não corra riscos. Então, quanto menos houver lesão, melhor. Então, o trabalho de prevenção ele tem que ser intensificado. Além disso, o próprio controle também de cargas. Por mais que você não tenha equipamentos mais bem desenvolvidos, mas você tem que buscar alternativas para poder mapear o seu grupo e ter um entendimento quando você vai ter que diminuir a carga de determinados atletas. Isso ali vai ter que buscar. E também uma terceira situação, e aí eu vou falar, por mim eu faria isso, eu procuraria ter um entendimento sobre conceitos de outras especialidades, sabe? Eu não vejo problema nenhum você saber alguma coisa sobre as outras especialidades, porque isso te traz um valor agregado de raciocínio. Se você não tem um profissional habilitado do seu lado, você tem que ter entendimento de que é uma lesão muscular, qual é a gravidade, qual é a classificação dela, o tempo médio de recuperação, quais são as fases que ele deve passar. Você dominar o conceito não quer dizer que você vai executar aquilo. Você domina o conceito. Isso faz Sim. parte do processo. E vice-versa, né? Então, é mais fácil para ele, quando ele tem esse entendimento, de levar o seu trabalho no dia a dia dentro de uma estrutura, dentro de um clube onde não haja uma estrutura profissional bem estabelecida, entendeu? Com a composição de todos os especialistas.
É, porque é o seguinte, geralmente a gente é aquele guerreiro de um exército de um homem só, né? E É. aí você tem que realmente fazer um trabalho de prevenção, porque e trocar ideia, por exemplo, se o fisioterapeuta não tem a condição de estar ali durante o treinamento, trocar a ideia com o fisioterapeuta, o que ele pode fazer para que ele tenha esse trabalho inserido dentro da metodologia de trabalho dele, porque isso vai favorecer esse risco de lesão ser bem menor. Eu acredito muito no trabalho de força, que o trabalho de força ele realmente vai segurar o atleta a nível muscular, a nível articular, para que ele possa fazer realmente dentro do máximo que ele pode dentro do campo. E aí entra o trabalho em conjunto, o trabalho da fisioterapia, entra o trabalho da preparação física, juntamente com o controle da carga, porque igual você falou, eu por exemplo, em muitos clubes a gente trabalha sozinho, tá? E eu mesmo faço o meu controle de carga. Eu tenho uma nuvem, eu criei uma nuvem no um sistema, no Excel eu usava, e agora eu uso, por exemplo, o Power BI, Uhum. justamente para que eu possa gerar a maior quantidade de informação que eu puder, e aí fazer com que eu tenha essa informação e eu erre menos. Então, o controle da carga, seja em todos os níveis, seja no o atleta que está iniciando ali na pré-temporada, ou está na temporada já na competição, ou então está voltando de lesão, eu acho extremamente importante esse controle de carga e PSE, PSR, justamente dor, né? Qualidade Sim. do sono, Sim. justamente para que a gente possa ter esse maior controle e diminuir muito o nosso risco. Agora, Fulvio, tem uma situação também que, independentemente de você ter estrutura ou não, ter vários profissionais habilitados para te ajudar nesse processo, que pode ter uma influência direta, que é justamente a aceitação e entendimento da própria comissão técnica. E eu falo da comissão técnica linha de frente, treinador e auxiliar, entendeu? Quando nós temos nessas lideranças pessoas que têm um entendimento, que percebam a validade desse processo, que valorizem, né, esse tipo de trabalho, principalmente quando o preparador físico está numa instituição onde ele trabalha só, aí ele consegue colocar em prática tudo isso. Agora, imagine você ter um guerreiro de um exército só, como você colocou, tentar desenvolver todos os processos para monitoração, né? Monitoramento, desculpa, para trazer o controle de cargas. E quando você leva esses números para o comando técnico e ele não valoriza isso, seu trabalho vai ficar em vão. Né? Você Uhum. não vai ter um efeito que você gostaria e os atletas eles vão lesionar e muitas vezes vão deixar de performar por conta dessa situação. Né? Então, é algo bem interessante essa conivência, essa aproximação com o comando técnico e lançando mão da expertise, né, do próprio comandante, do feeling que ele tem, do conhecimento específico, do conhecimento agregado que ele traz, que hoje o treinador ele não pode simplesmente só ter o entendimento do jogo jogado, dos conceitos das quatro linhas, ele tem que ter uma noção geral, como qualquer outro profissional tem que ter um entendimento. O próprio fisioterapeuta ele tem que ter entendimento também da parte técnica. Não é porque ele vai estar se enxerindo, como a gente diz aqui, né? Enxerido Uhum. naquela área de forma alguma. O conceito técnico para o fisioterapeuta é importante na hora da recuperação do atleta. Dependendo da posição desse atleta, você vai intensificar determinadas demandas em detrimento de outras. Entendeu? Como ele é utilizado, a maneira como aquele treinador utiliza o atleta. Se o treinador ele gosta de fazer trabalhos de alta intensidade, com muito mais constância, a gente tem que preparar o atleta para essa finalidade. Se o treinador tem o conceito de menos é mais, onde tudo é potencializado e aí ele baixa muito a carga, a minha demanda que eu vou executar para esse atleta é outra, no momento da reabilitação. Eu teria que ter esse entendimento. Se eu não interajo, não vai dar certo. Eu vou tentar fazer um trabalho muito comum, muito igual para todos e não traz resultado no final. É verdade. O Austrália tem outra pergunta aqui para nós.
e ele fala o quanto aumentamos as chances de lesões, né, de um clube, em um clube, né, onde a logística de viagem é mais difícil. Eu acho que é uma realidade que nós vivemos aí no Paysandu, né, porque, e outros clubes do Norte e Nordeste, onde o nosso país é um país muito grande e você joga. Você recentemente esteve até no CT do Grêmio, né, Júnior? Sim. E foi jogar no Sul, aí daqui a pouco, em menos de 12, 14 horas, você já tem que estar em Belém para poder. E aí eu entro na questão, a gente volta um pouquinho, tanto na questão do sono, na recuperação sempre muito pequena do atleta, e isso pode com certeza acarretar um maior número de lesões, né? Você pensar numa viagem que você vai 2 dias antes, joga, aí volta no outro dia, pensar em 4 dias de deslocamento, né, concentração e jogo, e desses 4 dias você vai e volta de madrugada, perdendo 2 noites de sono, mais complicado ainda. Nossa malha diária depois da pandemia, ela trouxe muitos problemas e muitos transtornos, né, para as equipes, principalmente as equipes que participam de campeonatos onde os deslocamentos são maiores. E quanto melhor o campeonato, vamos dizer assim, Série A, por exemplo, o deslocamento é menor, né? Tudo mais direto. Série B, o agravante é justamente a proximidade dos jogos, né? Você tem 3 dias de intervalo, muitas vezes, entre um jogo e outro. A desvantagem da Série C, que é a nossa realidade, é justamente os deslocamentos. Mas qual é a vantagem? A gente faz um jogo por semana. Tá Sim. entendendo? Então, a gente tem uma semana cheia que a gente pode abrir mão de 2 dias só pensando em recuperação, recovery, entendeu? Eu acho que esse é o lado positivo desse campeonato. Por mais que Hum. você faça um deslocamento maior, mas você tem mais tempo de recuperação que uma Série B, por exemplo, que faz um deslocamento menor, mas a cada 3 dias tem que estar entrando em campo, né? Então, tudo E isso. E a Austrália tem razão, só concluindo aqui, com relação a isso. A logística ganha jogo e ganha campeonato. Vários treinadores utilizam essa máxima. E eu concordo plenamente. Hoje, dentro do departamento de futebol, um dos caras que devem ser valorizados todos os dias é o supervisor de futebol, é aquele cara que organiza toda essa logística, não só de viagens, mas de dia a dia. É campo de treinamento, deslocamento, se os setores estão funcionando, entendeu? Então, a supervisão, a logística, ela ganha campeonato e ganha E jogo. esse é um profissional, né, Júnior, que ele tinha que estar, ele tem que estar, né, muito envolvido com o departamento físico e de saúde, Tem que para ele dominar. questionar justamente isso. Olha, é, e agora? Nós precisamos viajar para o Rio Grande do Sul, só que na Série B, na minha opinião, ela é muito complicada porque você realmente não tem tempo de treinar o atleta e nem de recuperar, principalmente. Na Série C, você tem um jogo por semana e você consegue, como você falou, ter esse processo de recuperação do atleta. E, poxa vida, mesmo numa Série C, o profissional da logística, ele tem que estar envolvido com o departamento físico e o departamento de saúde, justamente para entender essa recuperação do atleta. É exatamente isso. E tem mais. Na hora que você for fazer todo o planejamento, ele tem que compartilhar todas essas informações com a comissão técnica, porque muitas vezes o raciocínio dele é em cima de números, de horas de deslocamento de voo, que muitas vezes isso é Valores. importante. Valores, e que de repente a quantidade de horas do voo pode não ser tão relevante quanto uma conexão mais extensa, de repente ir por um local do Brasil onde você, na hora da conexão, você não tem condições de fazer um almoço bom, onde não vai poder fazer uma boa alimentação. Essa é uma realidade. A gente quebra as viagens, ou em São Paulo ou em Brasília. Ou você faz o primeiro trecho em 2 horas e 20 ou 3 horas e 10. Então, de início, você já tem que pensar nisso, a não ser para os estados mais próximos, né? Mas a maioria dos nossos jogos, a gente vai para Brasília ou para São Paulo. Brasília, 2 horas e 20, São Paulo, 3 horas e 10. E depois faz o complemento. Se for no interior do estado, deslocamento de ônibus, mais complicado ainda. E não é diferente, por exemplo, de quem está no sul também, que vai jogar no norte e no nordeste. Mesma coisa. Ele tem que vir. Muitas vezes ele vem 2 vezes, né? E a gente vai uma só, dependendo da quantidade de times, né? Daquela cidade, daquela região. Eu ainda acho assim, Belém, apesar de ser distante, mas os times jogam na capital. Então você Sim, chega aqui no aeroporto, você está na capital, não tem deslocamento nenhum, já pega um bom 20, 30 hotel. minutos você está no hotel.
Se adaptar à temperatura, você tem que se adaptar à temperatura de qualquer lugar do Brasil. Porque da mesma forma que o calor ele também te impede, né, de evoluir dentro de campo, o frio para os times do norte também traz uma influência. Então, isso aí é elas por elas, né? Faz parte do processo, né, como um todo. O Fábio falou a respeito da prevenção dos exercícios de lesão com exercícios proprioceptivos. Isso é uma forma também que o preparador físico pode estar trabalhando justamente numa área que é muito da fisioterapia para que ele possa, é aquele que faz sozinho, né? Ele pode realmente fazer. Eu concordo com... E não só isso. Se você pensar em prevenção, diminuição de lesão, você vai trabalhar muito em pré-treino, né? E o pré-treino não pode ser extremamente repetitivo, os mesmos exercícios e a mesma finalidade. Então, aí você tem exercícios de correção de padrão de movimento, você tem exercícios proprioceptivos, exercícios de força que servem para prevenir lesões, né? E aí tem uma série de situações que vão ser adaptadas à realidade que você identificou do teu grupo no momento dos testes de pré-temporada. Quando você mapeia o teu grupo e a nossa realidade de composição de grupo novo a todo ano, né? Que nós não geramos jogadores, dificilmente a gente gera, a gente empresta, a gente contrata, a gente traz de fora, a gente miscigena o nosso grupo todos os anos, a gente traz profissionais de todas as regiões do país, isso é um desafio. Então, quando você monitora eles no início, você vai identificar, através de um mapeamento, né, qual é a característica do seu grupo, onde estão as diferenças, as assimetrias, onde os padrões de movimento deveriam ser mais bem trabalhados, qual é a origem de formação desse atleta, se ele teve uma boa formação na base ou não. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E os treinos de prevenção vão ser montados em cima dessa realidade. E um deles é o treino proprioceptivo, faz parte também do processo. O Caio comenta que na Série B, quando não passa das 10 horas de deslocamento, a maior parte dos clubes do Nordeste passa por isso, né? E por conta da malha viária. É aquilo que a gente conversou, né? Que a malha viária acaba gerando, nesse contexto, um transtorno, porque realmente o tempo de recuperação de um atleta de um jogo para o outro ele é pequeno. E muitas vezes é melhor você ficar na cidade e já se deslocar para o próximo compromisso, se for viagem emendada, fora, do que você voltar para casa. Não compensa. Apesar de você ficar 8, 10 dias fora, né, do seu contexto, vivendo em hotel e se adaptando a um novo campo de treinamento, mas muitas vezes a viagem emendada ela te traz mais benefícios do que você retornar para casa. Então, vários clubes fazem isso, né? Principalmente na Série B e na Série A, na Série C, desculpa, você vê isso com muita frequência. Pelo menos umas 2 vezes durante o campeonato, muitos times fazem esse tipo de planejamento. E ainda mais quando você tem campeonatos em paralelo, né? Quando você está disputando somente o brasileiro, isso é comum. Agora, quando você tem uma Copa do Nordeste, ou uma Copa Verde, ou tem a Copa do Brasil, Copa do Brasil não tem jeito. Nós de Belém vamos jogar um campeonato da Série C em Porto Alegre e de repente no domingo, na quarta-feira vai jogar uma fase da Copa do Brasil no Rio. O que eu vou fazer no Rio? Volto para Belém, depois volto para Porto Alegre. Eu fico lá direto, 8 dias, 10 dias. Né? É melhor. É melhor, sem dúvida nenhuma. Júnior, pensando nesse momento da transição de um atleta, como que a gente pode pensar num controle de carga e esses treinos em conjunto da preparação física e da fisioterapia? Então, falar a parte prática. No dia a dia, quando você chega nessa fase, se a gente dividir o processo de recuperação em fases, quando a gente chega lá na terceira, na quarta fase, onde ele já passou por todo o processo de treinamento, né, do padrão de movimento, os movimentos ele já consegue fazer alguns estímulos sem dor, nem nada, e você vai começar a trabalhar de uma forma mais específica aquele grupo muscular lesionado, pensando numa lesão muscular, você tem que começar a monitorar esse atleta, porque não adianta simplesmente você dar algum tipo de estímulo se você não tiver um alvo. E esse alvo vai ser a carga que ele
estava praticando nas últimas semanas, entendeu? Quando ele estava em treinamento. Eu não vou chegar em 100% dessa carga, mas se eu já chegar de 60% a 80% daquilo que ele estava fazendo dentro do processo final de recuperação, na hora que eu entrego esse atleta para a transição, esse tempo de transição vai ser muito menor e com menos riscos. Porque um dos problemas da lesão muscular, principalmente das lesões musculares mais graves, vamos dizer, uma lesão grau 2, é a recidiva. É aquela situação que o atleta é liberado, ele faz tudo, ele bate na bola, ele faz um intervalado, ele faz um hit em velocidade de jogo, ele é exposto a uma determinada demanda, porém, quando você libera, e no momento da transição, onde a carga é aumentada a muito acima daquilo que ele estava praticando, ele relesiona. Isso é comum, infelizmente, isso acontece. Então, quando eu chego nessa fase final, eu envolvo a fisiologia, eu envolvo a preparação física, e mesmo no processo de recuperação, eu já consigo monitorar, já consigo fazer um planejamento final para ele, para alcançar determinados índices, certo, de carga que ele já fazia anteriormente, eu vou entregar esse atleta com mais segurança, sem riscos dele fazer um retorno, né, para o departamento médico. A recidiva, para mim, é pior que uma lesão grau 2, porque a lesão grau 2 ela é terrível para um campeonato. O atleta ele fica muito tempo ausente. Ele estava numa performance legal, ele fez lesão grau 2, ele vai para uma estaca zero, até ele voltar para o mesmo nível, ele vai perder 40 dias, 50 dias. Imagina ele voltando e relesionando, entendeu? Ele vai perder 2 meses, mais de 2 meses nesse processo. Não é justo, né? Com ninguém, nem com a instituição, nem com o atleta, nem com a fisioterapia, departamento de saúde, de performance. Todo mundo perde, né, nesse processo aí. Então, se a gente junta saberes, melhor ainda, né? O Caio comentou que entre o dia 17 do 5 até o dia 17 do... Isso, até o dia 17 do 6, os clubes da Série A vão fazer em torno de 8 a 10 jogos. É isso que nós estamos falando. Né? Porque é o seguinte, se ele tem uma lesão com 40 dias, por exemplo, ou 30 dias, ele perdeu de 8 a 10 jogos numa situação dessa. Depois, se ele tem uma relesão, né, ele está fora, porque o campeonato é muito curto. Porque até ele voltar o estado de condição física dele que ele estava antes de se lesionar, vai levar mais 30 a 40 dias. Ou seja, 3 meses praticamente. O nosso campeonato brasileiro e os campeonatos estaduais duram isso, por exemplo. É exatamente. E quando ele volta, ele ainda vai disputar posição, né? Porque ele não tem a posição garantida, né? Nem justo com aquele que está jogando. Então, ele volta na condição de disputar posição e nada o garante que ele volte a jogar. Porque o suplente pode estar numa fase muito boa, né? Física e técnica, que não está dando abertura nenhuma para ele voltar, para ele retornar. Então, vê a importância, né, do processo de prevenção, o processo de controle de cargas, né, o investimento que muitas vezes o dirigente encara como um custo altíssimo de você ter uma máquina de secar, ou uma termografia com uma câmera mais fidedigna, né, alguma plataforma de salto para você quantificar valores, trazer valores associados, né, juntamente com outras situações. Cara, isso é um custo que não é custo, é um investimento que te traz um retorno no dia a dia. E pensando no campeonato, ele pode ser decisivo lá no final. É quando você não vai perder tantos atletas, quando você vai estabilizar o índice estatístico de lesões. Você estabilizou, você vai chegar na fase final do campeonato com a tua equipe, ela azeitada, bem treinada, ela bem treinada fisicamente, tecnicamente, sem lesões. Você ganha o campeonato, você conquista acesso. O Austrália comentou uma coisa que eu não lembrava, né, para variar. Ele falou que em 2019 todos nós estávamos aí, né? Jogou no domingo contra o Volta Redonda, no Rio. Na quarta contra contra o Inter, se eu não me engano, no Porto Alegre, né? Isso. E no sábado em Varginha. Meu, não dá tempo, cara.
Não, E se não você dá. não tiver um bom controle de carga, é isso que vai acontecer. Vai ter muita, muita lesão. Isso eu não lembro do resultado do Volta Redonda, mas do Inter a gente perdeu em Varginha. Tá entendendo? Sim, Então ainda tem isso, né? Porque você sai de um jogo para o outro, com um intervalo pequeno, com um resultado ruim, você tem outros aspectos que potencializam a dor do atleta, entendeu? O tempo de recuperação, né? O uhum, entendimento da própria comissão técnica com relação à sintomatologia do atleta, porque é um contexto. Não, o futebol, eu digo assim, o grande problema do futebol é o tal do jogo, né? Porque se não tivesse o jogo, fosse feito somente do dia a dia, a gente conseguiria controlar melhor todos esses parâmetros. A gente não teria sim. problema nenhum. Sábado de manhã até meio-dia, encerrava as atividades, voltava só segunda-feira de manhã para a nova semana, né? Seria ideal, né? Mas tem um jogo, e o Mas, jogo muda. Pode mas a mudar. gente que gosta de competição ia ficar chato, né, Júnior? Ah, era o mundo ideal, o mundo de Nárnia, né? Mas não é bem isso, né? É É. só uma analogia. A Austrália falou que a gente empatou o jogo. Ah, então, eu não lembrava desse resultado aí. Pois é, É, ou seja, 3 jogos ali, 2 derrotas e empate não foi muito bom, não. E eu tudo. estava conversando com um amigo essa semana e ele é treinador. E ele comentando que foi conversar com o diretor porque o jogo era perto, sabe? Ele estava no Uhum. interior de São Paulo e ele precisava se deslocar para São Paulo. Aí ele falou, rapaz, vamos. O diretor falou, ah, não, eu acho que a gente consegue economizar, nós vamos fazer mais ou menos como a gente vinha fazendo e tal. E era um jogo decisivo, sabe? Ele Uhum. falou, vamos tentar ir num dia antes, vamos tentar sair um pouco mais cedo para que o atleta pudesse descansar. É disso que nós estamos falando, né? Para você poder ter esse gasto que parece ser um gasto que por Uhum. sinal, na verdade é um investimento, né? Exato. Hoje, dentro da nossa realidade aqui, a gente conquistou algumas coisas que já estão institucionalizadas que muitos clubes até de Série B não têm. Por exemplo, é inimaginável hoje um time de futebol que disputa uma primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, não ter em todas as viagens a presença do fisioterapeuta com espaço montado, com equipamento para dar assistência para o atleta. Isso é inimaginável, mas tem clube de Série B que não viaja, entendeu? Uhum. Não tem esse entendimento, não valoriza esse tipo de atuação. Né? E como também a presença de outros profissionais. Uma viagem emendada, como a Austrália colocou, você tem que levar o nutricionista, tem que levar o fisiologista, porque vai haver treinamentos. Nós temos realidades alimentares em 3 cidades diferentes do país. Quem é que vai controlar a alimentação? Quem é que vai Uhum. controlar até mesmo o condimento que é colocado naquela alimentação, que muda de região para região? Você vai em cidades do Nordeste, você vai ter uma comida mais condimentada, você vai ter, no Sul já tem uma outra característica. Quem é que domina essa expertise? Quem tem essa expertise? No nutricionista. Aí você não leva porque é caro. Cara, mas você está disputando algo que vale muito mais. Você pensa no acesso de Série C para a Série B, são milhões que estão em jogo. São 2.000, 3.000, sei lá, reais de passagem aí, não quer dizer nada. Agora você É, tem que ter entendimento, planejamento, né? Tem que ter visão a médio e longo prazo para poder encarar todo esse processo de reestruturação, né? é verdade. Júnior, pensando na importância do controle da carga, aí falando para os fisioterapeutas que estão nos assistindo, como que o fisioterapeuta poderia pensar nessa questão do controle da carga do treino dele, porque a gente chama de treino, né? Do retorno dele, entregando ele para a preparação física e depois para o técnico. Nessa fase final, como eu falei anteriormente, a presença do fisiologista, até do preparador físico também, claro, ela é muito importante. Então, na hora que ele for monitorado, a gente tem que trabalhar com os índices que vêm da fisiologia. Então, esse trabalhar é trabalhado, feito um planejamento durante a semana, de acordo com a quantidade de sessões que ele vai fazer ainda na fisioterapia, para você alcançar determinados índices. Então, se ele tem uma quantidade em jogo e durante a semana de estímulos em alta intensidade, então quantos por cento você tem que alcançar aquilo no trabalho dele da semana? Quanto que vai ter que alcançar isso na fisioterapia ainda no processo final?
Então, quem vai dar todo esse parâmetro para a gente poder alcançar é a fisiologia. A fisiologia, ela traz esses dados todos. Aí está a importância do trabalho em conjunto, né? Essa carga crônica que ela é monitorada, aí está a importância de se monitorar todo esse processo, ela vai nos dar condições de fazer um bom trabalho na fase final. Então, depois do monitoramento, na hora que o fisiologista pega o GPS, né, e transforma aqueles em dados, se compara com a carga anteriormente dele desenvolvida. E quanto falta para ele alcançar aquele objetivo traçado anteriormente? A gente vai alcançar de 60% a 80% daquele trabalho acumulado que ele fazia antes da lesão. Então, quantas sessões a gente vai precisar para ele alcançar aquilo? Né? Em que momento, aí alcançando, a gente vai ter condições de liberar ele para uma transição real, não uma transição para ele começar do zero, uma transição onde ele já pode ser exigido para performar. Entendeu? Porque eu posso pegar o atleta como preparador físico na transição, onde ele está muito basal em todos os índices, eu vou perder muito tempo com isso. Por que não trabalhar isso no processo final da reabilitação? Em conjunto com os profissionais. Eu ganho tempo, entendeu? Até porque se eu esperar vencer todas as fases de uma lesão média, de tempo médio, eu vou perder muito tempo. E eu corro um risco muito grande de não performar. Sabe por quê? Na hora que eu levo de 30 dias para liberar ele, na minha fase, só eu trabalhando, e libero para a transição, na hora que o treinador perceber que esse atleta já está uma semana na transição e, na verdade, precisa de 2, 3, e dependendo da situação, ele vai buscar aquele atleta lá. Ele não vai aceitar o tempo final de transição. Ele vai utilizar esse atleta antes do processo ter concluído. Então, já pensando em todas essas possibilidades, eu vou começar a performar esse atleta lá na fase final, já dando estímulo para ele, claro que tudo calculado, tudo programado. Tem que sentar fisiologista, fisioterapeuta, preparador físico, trabalhar em cima de tabelas, de números, traçar todo o planejamento para ele e onde cada profissional vai se encaixar naqueles momentos, nas atividades durante a semana. É assim que nós conseguimos trabalhar hoje no clube. Júnior, eu acho que nós poderíamos assim nos estender cada vez mais aqui na conversa, né? Que é um contexto que a gente poderia falar sobre muitas coisas, mas eu acho que o tempo está acabando também e eu gostaria que você fizesse alguma consideração final aí e, de novo, te agradecer. A convivência com vocês aí, para mim, foi um grande ganho, você sabe disso. Sim. Né? E, assim, eu gostaria de te agradecer mais uma vez e quem sabe um dia a gente trabalha junto de novo, tá, Júnior? Bons profissionais, trabalhem pelo menos 2 vezes no futebol, tá? É uma máxima que existe. Agora, eu queria deixar algo para se pensar, né? A partir do momento que a ciência entrou no futebol, entrou numa velocidade muito grande, ela veio mudar o contexto do futebol. O ex-atleta não consegue mais ser ex-atleta e virar um treinador hoje. Ele tem que passar todo um processo, né, de aperfeiçoamento, de ganho de conhecimento, para todas as áreas. Só que essas expertises, todas os especialistas, nutricionistas, fisioterapeutas, preparador físico, eles estão trazendo muita demanda para dentro do clube. Muitos laudos, muitas planilhas, muitos números. E essa demanda, quando ela chega de uma forma sem ser trabalhados esses dados, sem ser compilados esses dados na mesa do treinador, o treinador fica muito mais perdido do que ter solução para o problema dele. Então, cada vez mais o futebol ele está precisando de pessoas que possam ter uma visão mais ampla do processo, que possam compilar esses dados desses especialistas, que possam trazer um conceito, uma tradução que se transforme numa intervenção mais profissional e que dê condições do treinador e da comissão técnica trabalhar com subsídios bem elaborados. Entendeu? Então, cada vez mais a coordenação científica, a figura de alguém mais centralizador, que possa estar recebendo todos esses dados, que possa estar trabalhando esses dados, que possa estar monitorando e também municiando a comissão técnica mais presente. Grandes clubes de Série A, B e C já estão investindo nisso, e daqui a 2, 3 anos, todos os clubes, os 60 maiores clubes do país, vão estar com a presença garantida desse profissional. Para mim, é a profissão futura do futebol. Então, quem tem expertise, experiência, somado com muita coisa ali, vai estar atuando em outras áreas, né, como um consultor, como
um coordenador de saúde e performance, como já existe no Cruzeiro e outros clubes mais. Então, eu acredito muito nessa evolução e eu acredito também que nós devamos estar nos preparando cada vez mais para a chegada dessa evolução. Eu também concordo, Júnior. E o que você falou a respeito do atleta que sai do campo e já tenta ser o treinador, essa quantidade de informação que já é gerada, ele saindo do campo, se ele não se preparou para isso, dificilmente ele vai conseguir entender e transformar isso em resultado positivo para ele. Porque o atleta, hoje, o atleta é muito esperto, ele é muito inteligente. Então, essa nova geração, para mim, é uma geração que o atleta ele precisa ter a informação para que ele possa desempenhar o seu melhor papel. E se o treinador não acompanhar isso, ele certamente vai ter muitos problemas, né? É exatamente isso. O que você falou corroborou com aquilo que a gente estava falando anteriormente. Ninguém mais hoje tem condições de cair de paraquedas no futebol. O futebol já não permite mais isso. O terreno é extremamente profissional e científico, né? Tudo se produz números em todas as áreas. Então, nós temos que estar nos preparando cada vez mais e entendendo que as ações em conjuntas elas vão trazer frutos bem mais interessantes. A transdisciplinaridade, onde as profissões não têm barreiras e nem limites, todo mundo interage com todo mundo, é uma questão de tempo de você implantar. Ou você implanta e faz parte do processo, ou você está fora. E aí o futebol como um todo, naquela instituição, não vai vingar. Essa é a nossa realidade imediata, provavelmente. É verdade, também concordo. Júnior, um abraço aí, muito obrigado pelo papo. A gente, quando estava aí, conversava bastante, né? Sim. E era muita troca de ideias. E eu agradeço demais a sua disponibilidade em estar falando com a gente. Meu amigo, você não pede, você manda. Você é um cara que eu admiro bastante. Cresci muito profissionalmente. E, para mim, o termo que mais traduz a tua conduta é humildade. Você é um cara humilde, você é um cara que tem muito conhecimento, mas em nenhum momento vomita isso em cima das pessoas. Pelo contrário, você é muito bondoso. Você estimula as pessoas a saberem mais, a conhecerem mais e a aprenderem mais. É para poucos. Você é um docente, você é um formador e, principalmente, você é um professor. E isso te faz ser melhor. Muito obrigado pelo convite, tá? Me senti honrado em fazer parte desse contexto. Forte abraço. Forte abraço, meu amigo. Fiquem com Deus aí, todos aí. Obrigado por terem participado da live aí, tá bom? Muito obrigado. Abraço. Abraço.